O Santos não desistiu da contratação de Benjamin Hohlheiser, jogador argentino que atualmente está no Benfica de Portugal. O Benfica, que a princípio não gostaria de negociar o Hohlheiser, mudou de ideia após a contratação de mais um jogador para o mesmo setor, a mesma faixa de campo de Hohlheiser. E aí, o Santos, que já tinha tomado uma negativa do Benfica, voltou a ter interesse pelo jogador, vai fazer, ou já fez, enfim, uma nova proposta. Vamos trazer aqui os valores, os moldes que o Santos tenta a contratação de Hohlheiser. Só que não está sozinho nessa. No Brasil, tem o Botafogo, que também está querendo o jogador. Lembrando, né, que o Botafogo perdeu alguns jogadores importantes de 2024 para 2025, então está tentando também reformular o seu elenco, e o Santos, com o fator Neymar, tenta também ter um time competitivo para esta temporada. Então vamos ao que disse o jornalista Vene Casagrande, que trouxe a seguinte informação em seu Twitter. Sobre o interesse de Botafogo e Santos em Hohlheiser, meio atacante do Benfica. O Botafogo estava negociando para ter o jogador por empréstimo, com obrigação de compra através de metas. O Santos entrou na briga fazendo uma oferta ao Benfica para ter o jogador. E aí ele detalha cada proposta. A do Botafogo: empréstimo gratuito com opção de compra de 10 milhões de dólares. E vira obrigação de compra caso ele faça 70% dos jogos. Ou seja, pode ser um risco para o Benfica. Libera o jogador de graça e aí fica sob a vontade do Botafogo de comprá-lo ou não, e aí pagando o valor de 10 milhões de dólares, ou a obrigação caso ele faça, né, 70% dessas partidas. Mas, por exemplo, se ele fizer 60%, aí vai do Botafogo querer comprá-lo ou não. Tá? Só vira obrigação se ele fizer 70% das partidas. E aí a oferta do Santos: compra por 5 milhões de euros. Então, a compra já seria assegurado esse valor de 5 milhões de euros. Só que não seria apenas esse valor. 1,5 milhão de euros por cada 15 jogos. Então, o Hohlheiser fez 15 jogos, 1,5 milhões de euros. Mais 15, mais dinheiro. Mais que até totalizar 6 milhões de euros. Então, essa é a proposta do Santos, essa é a proposta do Botafogo também. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, esteve concedendo entrevista coletiva e ele falou, né, sobre essa questão do Santos de procurar jogadores. Ele até cita a questão do mercado internacional. Até ler um trechinho aqui do que ele disse. Ele falou o seguinte, ó, abre aspas: estamos buscando alternativas no mercado internacional. O orçamento melhora, fazer algumas contratações. Agora, tecnicamente, o Caixinha implantou um sistema de jogo que deve ter tempo para que os profissionais consigam entender. Normal acontecer isso, pode ter derrotas, mas temos que ter tranquilidade e paciência. Com um grupo integrado para criar um time competitivo, resistimos às pressões no ano passado e faremos igual em 2025, confiantes, fecha aspas, Marcelo Teixeira. Então, nesse trecho, ele meio que fala que confia, né, no trabalho do Caixinha, que vai dar tempo para ele, coisa e tal, mas ele fala que o Santos está procurando alternativas para qualificar o seu elenco no mercado internacional. O Hohlheiser aparece como uma oportunidade. 11 milhões de euros, que seria o valor que o Santos está oferecendo, né, pode chegar a 11 milhões de euros, por um jogador de 24 anos de idade, que pode atuar como um ponta pela direita e também um meio-campista, também caindo mais por esse lado direito. E aí, pensando no Caixinha, no estilo de jogo dele, pensando nas opções de elenco do Santos, pensando em ter um jogador a longo prazo, seria um grande acerto da diretoria do Santos. Não vou entrar aqui na questão de 11 milhões ou não, porque eu sempre falo, quem tem que saber isso é a diretoria do Santos, é o departamento financeiro. Tem dinheiro para fazer essa contratação? Vai ser um valor provavelmente parcelado, né? Não vai ser tudo à vista. O Santos está contando com algum dinheiro que vai entrar? Enfim. Mas analisando a parte técnica aqui,
deixando a financeira de lado, porque de fato, né, é um valor que o torcedor do Santos, torcedor brasileiro de outros clubes, não está acostumado a ver seu clube contratando um jogador por essas cifras. Mas falando da parte técnica aqui, é um jogador que poderia dar ao Caixinha ainda mais opções táticas. Porque aí a gente está discutindo inicialmente um Santos com Neymar, Soteldo, Guilherme e Tiquinho. Daqui a pouco, David Washington e Gabriel Veron e Barrial são opções. São jogadores que vão estar à disposição do técnico Caixinha. E se você acrescentar um Rollheiser, por exemplo, que pode ser ponta, pode jogar no meio, você pode ter uma variação tática aí bem interessante. Você tem um plantel que começa a ficar interessante para você disputar 3 competições, porque não adianta nada você só ter 11 jogadores de qualidade, 11 titulares, se alguém se machuca, se alguém fica suspenso, se alguém é convocado, você perde força no seu elenco. E outra coisa, a gente também sabe que o Santos está atrás de volante. Tentou o Arthur Melo, não conseguiu, acabou indo para o Girona. Tentou o Thiago Maia, o Internacional, na hora H, acabou vetando a negociação. Tentou o Paredes, o próprio Marcelo Teixeira, né, nessa entrevista ao Sport TV que a gente citou, ele também fala que teve uma negativa tanto da Roma como do atleta, mas o Santos está procurando um volante que saiba sair jogando e saiba também marcar, que é a característica principalmente de Arthur e de Paredes, né, essas últimas tentativas do Santos no mercado. Então, se o Santos conseguir se qualificar, mas se qualificar mesmo, reforço, para pelo menos essas 2 posições, é um Santos que entra muito mais competitivo nas competições de 2025. Porque a gente também tem que pensar a curto, médio e longo prazo. Não adianta pensar a curto prazo, que é só a permanência do Neymar. Tá, e aí o Neymar não aceita ficar mais tempo no Santos. E aí? Vai ser um Santos que não vai ter mais nenhum outro atrativo, não vai ser tão competitivo assim? Então tem que ser um Santos que seja autossuficiente a ponto de, com Neymar ou sem Neymar, o Santos continuar sendo protagonista, o Santos conseguir brigar por uma Copa do Brasil, ir bem no Campeonato Brasileiro para conseguir cavar uma vaga para uma Libertadores, quem sabe ser finalista de novo de um Campeonato Paulista. Então, esse tem que ser o pensamento, para que tudo que você for investir em contratações, você também consiga recuperar com premiações. Porque tem vários clubes do futebol brasileiro que saem fazendo grandes contratações, porque é uma coisa que vira uma bola de neve. Investe, ganha título, mais patrocinador, mais televisão, mais sócios, mais torcedor comprando camisa, mais torcedor indo ao estádio, sabe? Vira um ciclo positivo e não um ciclo negativo. Porque se você tem um time que não disputa por absolutamente nada, não tem jogadores que atraem o interesse do torcedor, você vai faturar menos. Então, é isso. Para você ganhar dinheiro no futebol, você também precisa investir. Como eu disse, a parte financeira tem que ver qual que é a matemática, né, que o Santos está, a engenharia financeira, melhor dizendo, para contratar esse e outros jogadores. Mas falando da parte técnica aqui, seria um baita acerto do Santos. Vamos ver se vai dar certo. Qualquer novidade a gente vai atualizando por aqui no canal. Então já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho para você não perder nada que a gente posta por aqui. Grande abraço, fui!